Olá, olá! Hoje é um dia muito especial. É o dia do nosso primeiro episódio do Confie no Processo podcast. Um momento pelo qual a gente sonhou muito e a gente trabalhou muito para chegar até aqui. E nesse primeiro episódio, a gente escolheu trazer para vocês uma história incrível. Uma história que, na minha visão, sempre soou como muito absurda, mas hoje eu entendo que a história é algo fantástico e que vai muito além daquilo que eu tenho vontade de fazer, mas sim do que Deus tem para fazer na vida de centenas de pessoas a partir dessa história que a gente vai contar. Você já ouviu falar em missões para a África? Com certeza, já deve ter visto na televisão, Doe Aqui. Você já deve ter visto missões para o Quênia? Com certeza você já viu missões para outros países africanos, eu já vi e você também já viu. Mas você conhece alguém que já foi fazer uma missão num país assim, tão distante, onde as pessoas elas estão necessitadas de tantas coisas, não só de estrutura física, de estrutura de moradia, de estrutura de amor, mas de estrutura espiritual? Essas pessoas elas não têm acesso a nada do mundo espiritual, ou elas têm acesso ao mundo espiritual muito diferente do que a gente conhece? Então, eu hoje quero contar a história de duas pessoas que eu sou apaixonada, duas pessoas que mudaram muito a minha vida. Eu me emociono quando eu falo deles. Porque são dois jovens, eles têm exatamente a idade do nosso filho e eles estão, a partir de agosto, assumindo um compromisso de levar a palavra de Deus para a África, para o Quênia, para o interior do Quênia, para pessoas que não falam português, para pessoas que têm um dialeto próprio. E eles têm a missão, não é só uma missão de largar tudo aqui, de morar longe da família, de largar talvez um ambiente controlado para dormir, para viver, para comer, para seguir uma missão. É com muita honra que eu apresento para vocês a Miriane e o Gustavo. E eu estou muito feliz por esse momento, até porque tudo aqui já começa rindo. Sejam muito bem-vindos a esse podcast e muito obrigada pela confiança de a gente poder abrir esse espaço que para nós, o Confie no Processo para nós tem um significado muito forte, muito importante, que não começou sendo Confie no Processo que a gente confia hoje. E hoje sim, a gente sabe que a gente precisa confiar no processo de Deus e eu tenho certeza que vocês são um pedacinho enorme desse processo que Deus tem feito nas nossas vidas. Muito bem-vindos. Coisa boa. Obrigada! Eu acho que eu posso falar por nós dois quando a gente diz é um prazer, é uma honra ter vocês tão pertinho e fazer parte de algo tão especial que vocês receberam nas mãos. Sim. É um prazer, muito obrigada. Obrigado, é muito bom estar aqui. Muito lindos. Vamos começar então contando essa história inspiradora, que a história de vocês é inspiradora. Eu tenho 53 anos, né? Tenho idade para ser mãe de vocês têm a idade do meu filho, né? E eu quero conta pra mim como é que começa essa tua história até a gente chegar agora, nesse mês em que vocês estão acabando, eu digo que a gente está acabando de arrumar mala, nem tô junto, mas eu tô junto. Como é que é a tua história até chegar aqui esse momento, até essa decisão tão importante? Tem um caminhozinho, não tão longo, mas sim, a idade... a idade não me permite ter um caminho tão longo. Mas quando eu nasci, os meus pais já estavam na fé. Meus pais foram alcançados pelo Senhor na adolescência deles. Sempre envolvidos com missões, sempre envolvidos com ação social. Então, quando eu nasci, depois do ano meu irmão nasceu, nós já crescemos nesse lar cristão. Então, a gente tinha culto caseiro em casa, com a família, nós 4. A gente participava de ações sociais. Minha mãe era líder, nós éramos a Quadrangular, lá na Lapa, em São Paulo. Eu nasci há 26 anos atrás. Então, tinha um centro para pessoas com lepra. Então, a minha mãe sempre fazia ações sociais junto com essa galera lá em São Paulo. E a gente foi crescendo, observando isso e fazendo parte disso. Com 6 anos, eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor. A gente fazia culto no lar, culto caseiro, né? E num desses momentos eu entendi o Senhor como meu Salvador. Passei a adolescência, tive meus momentos rebeldes. Com 16 anos, num acampamento de jovens, o Senhor me perguntou até quando eu ia fugir dele e por que eu estava fugindo dele. E aí eu,
pedi perdão ao Senhor, me reconciliei. E desde então me entendi como alguém que o Senhor estava separando para a caminhada de fé, como missionária, né? Como alguém que tinha uma missão. Já como missionária, tu já entendeu Sim, que seria esse? Não sim. seria pastorear, não seria uma pregadora? A gente até serviu, porque como filha de pastor, meus pais eram pastores também quando eu era adolescente. Então, como filha de pastor, você acaba fazendo tudo, né? Então, tinha vários campos ali de atuação que eu me encaixava e me envolvia. Mas com 16 anos em específico, foi um negócio... Eu não sei nem explicar como é que foi, mas eu entendi que o Senhor estava me separando para povos transculturais. Povos ainda não alcançados. Então, foi um negócio muito específico. E como meus pais já faziam parte do grupo de missões e trabalhavam com crianças, então eu era uma criança que já trabalhava com crianças em vulnerabilidade, eu era uma criança que estava no meio de pessoas em situação carente, que meus pais estavam lá, a igreja estava presente nesses ambientes. A gente também tinha o espaço transcultural de missionários na nossa parede de casa. Eu lembro, tenho ainda uma visão muito clara de ter momentos de orar por essas pessoas, por esses missionários que estavam em povos africanos. E em específico o Quênia. Tinha uma família no Quênia, que era missionário da Quadrangular, que estava lá no Quênia, e que nós orávamos por eles. Então eu lembro de estar, Senhor, criança, mas Senhor, alcance o Quênia, alcance as crianças do Quênia, supra necessidade, salva eles. Então, desde pequena, isso, né, aí passou a adolescência, e com 16 anos isso foi muito claro. Ali para os 18 anos, nós conhecemos a Luciana, que hoje é a minha madrasta. O Senhor recolheu a minha mãe. E nós conhecemos ela na Cracolândia, fazendo um trabalho social. Lá em São Paulo ainda. Lá em São Paulo ainda. Com o estado de crianças em vulnerabilidade também, pessoas em situação de vícios, recuperação e ressocialização dessas pessoas que saíam da droga. Então a gente estava nesse ambiente também. E a Luciana me deu uma bandeira do Quênia, que até pouco tempo atrás eu jurava que era Moçambique, né? E ela me deu essa bandeira e ela falou, filha, se prepara porque Deus vai te levar. Então, tá bom, eu tinha 18 anos, com 16 anos eu já entendia que, Deus tá me chamando. Mas, quando ela deu a bandeira, o que eu faço? Agora, é a minha vez, tô indo, né? E, lógico, levou um tempo. E aí, ali com 18, a minha mãe, 19 anos, depois disso, a minha mãe falece. O Senhor recolhe ela pra casa eterna. Nós entramos num estado triste da ausência dela, fomos pra Joinville. Com a Luciana havia se mudado, ficamos um tempo com ela cuidou da gente, do nosso emocional. Nesse tempo eu falei, Senhor, tá bom, o Senhor recolheu ela. Eu tava com muita raiva de Deus nesse tempo, porque minha mãe fazia tanta coisa boa, pessoas, né? Com tantas pessoas pra levar, cara, minha mãe era tão incrível, fazia coisa tão boa, por que o Senhor recolheu ela? E nesse tempo em Joinville eu entendi do Senhor, porque Ele não me deu uma resposta que eu gostaria de ouvir, mas era o tempo dela. Sabe? E depois desse tempo eu vivi coisas tão preciosas com o Senhor na fé. E aí terminei teologia, me engajei em missões sociais lá na minha igreja, mobilizando a minha igreja, isso lá em Joinville, mobilizando a minha igreja para missões sociais e transculturais também. E aí nisso, esse ser humano lindo, maravilhoso me aparece na minha vida, também com um chamado muito específico. Uau! Gustavo. Gustavo foi colega de esporte do meu filho, né? Somos parceiros de aprendizado de inglês. Né? Quantos anos a gente está estudando inglês? Eu acho que 3. Não? 3 anos? Acho que sim. A gente 3 casou. Esse ano vai fazer 4 anos de casado. Então é 3 para 4. É 3 bem pra isso. Então é 3, porque eu comecei na metade do ano. Eu, pelo menos, Fechou, comecei na metade do ano. Você. Então, esse menino Gustavo, com essa cara assim linda, com esse jeitão engraçado. Tem a história do Clau também depois, Tem né? a história do Clau. Mas como é que começa a tua história? Eu sei da história do Gustavo. A dona Ângela está aqui, a mãe do Gustavo. Fio. E eu já sabia da história dele, mas as pessoas não conhecem a tua história. Vamos lá. A minha história, ela começa um pouco antes de eu nascer, na verdade. Minha mãe conta uma história de que quando ela ainda estava solteira, ela e meu pai tinham se separado. Quando ela estava solteira, um pastor, um pregador veio na barriga dela e falou: irmã, eis que da tua barriga, eis que do teu ventre sairá um varão que será levita e pregador para as nações. Aí ela conta que ela tava com raiva daquele pregador, né? Porque tava solteira, como é que vai engravidar, como é que vai nascer um garoto dali.
E aí, tempos mais tarde, ela voltou, ela reconciliou com o meu pai, e aí me tiveram. E aí, era um rapaz, né? Logo depois, infelizmente, eles se separaram de novo, e ela me criou desde então. Meu pai também tentava ser presente, né? Mas um pai presente que era separado, né? E eu sempre fui um rapaz mais tímido, né? O completo oposto da Miriane. Enquanto a Miriane é igual aquelas bolinhas que a gente pega assim no mercado, que tu joga, ela fica tá. Essa é a Miriane. Né? Eu sou mais um ioiôzinho, que só vai pra baixo e pra cima, mais tranquilo. E sempre fui Quando tá com vontade, né? Quando tá, ele até se empolga. E sempre fui esse ioiô, assim, que ficava atrás da saia da mãe. E a minha família também, né? Desde que eu nasci, graças a Deus, ela tá nos caminhos do Senhor. Minha mãe já era convertida, minha irmã também. Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha que eu. Eu tenho uma outra também, a Aline, que é um pouquinho mais. Ela é minha irmã só por parte de pai. Então eu convivi mais com essa outra, que é a Priscila. Que é a Pri, querida. Isso. Quem sabe ela vem aqui um dia também, né? Uhum. E aí elas já estavam no caminho do Senhor e eu nasci então nesse berço cristão, super envolvido com ações missionárias, evangelísticas, envolvido também, assim como o da Miriane, com ações com dependentes químicos, pessoas em vulnerabilidade. A gente atuava na época, era em Joinville, depois a gente veio aqui para Florianópolis. E aí aqui, entre Joinville e Florianópolis ainda, a minha irmã foi fazer Jocum, não sei se vocês conhecem Jocum, Jovens com uma Missão, né? Fez um curso da Jocum, logo depois minha mãe fez também. Minha irmã foi a primeira missionária da família. Uhum. E aí veio o bonde, né? Aí a minha mãe foi fazer isso, eu tinha 9 anos. Então com 9 anos eu fui criado ali no meio da base da Jocum, com pessoas de todas as nações. Tinha um sul-africano, Mataias, que era um amigão, né? Tinha gente do Nordeste, tinha um havaiano, minha melhor amiga era havaiana. Havaiana do Havaí. Do Havaí. Não Não do time, não. Do Laula, sabe? Então eu tava ali naquele meio, e aí lá minha mãe, ela tinha luxado o dedo, e durante um dos eventos ali ela pediu oração para alguns dos pastores, e nada acontecia, eu tinha 9 anos, e aí no carro ela tava saindo, nem lembro o que a gente ia fazer, eu pedi para orar pelo dedo dela, já tava todo enfaixado já, e eu orei e ali o dedo dela foi curado. Ali eu orei em nome de Jesus. E ali eu entendi que Jesus era Deus. E ali começou o meu processo de fato com o Senhor. E aí quando a gente veio para Florianópolis, a gente estava ali na Praça 15, que é uma praça central aqui de Floripa, né? Evangelizando, na época ainda a gente estava evangelizando com um panfletinho. E aí veio um senhor de terno, gravata. Eu adoro um evangelista do panfletinho. Quem não sabe, eu paro na rua. Aí, ó. Eu acho muito legal. Eu fico vendo, eles estão ali com um papelzinho, eu paro. E eu adoro, ora por mim. Imagina, era um garoto de, sei lá, 11 anos, 10 anos, panfletando. Você ia parar pra ouvir. Eu ia. E aí chegou um senhor de terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço, viu ali eu, e falou, cadê teu pai, tua mãe? E aí eu chamei a mãe, ele olhou assim pra ela e falou... Teu filho será um varão, um levita, pregador para as nações. A mesma fala. E aí eu ouvi aquilo, eu fiquei extremamente assustado. Minha irmã já era missionária. Eu falei, eu não quero isso não, você é louco? Aí a mãe contou a história de antes de eu nascer. E aí eu falei, vixe, é confirmação esse negócio. Eu não quero mesmo. E aí nesse momento eu comecei a me afastar do Senhor, por querer, igual o Jonas. Por medo. Por medo. Eu fui pro outro lado, completo oposto. E aí, nessa época, minha irmã foi para a África do Sul, depois ela foi para Burkina Faso, que é um país no oeste africano, da onde vieram essas coisas, inclusive. Isso, olha, a nossa decoração hoje tá... E aí, minha mãe, ela foi visitar a minha irmã, para um tempo de cuidado, também ela foi servir lá. E eu fiquei cuidando da casa dela, né, porque eu já tinha saído de casa, já estava morando ali pro continente, e eu fiquei cuidando da casa dela. E aí no Réveillon daquele ano que ela tinha ido visitar minha irmã, só tava eu e a Bíblia e eu não sou muito de assistir TV, nem nada do tipo, então não sou também de sair pra festa, esse tipo de coisa, como eu disse, eu sou mais tímido. E aí só tava eu e a Bíblia, falei, vamos dar uma lida aí nessa Bíblia.
Aí comecei a ler. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia do começo ao fim. Tinha quantos anos já? Isso eu já tinha 18, né? Nossa, que velho. Não, mas é que a última ano que eu falei era 11. E aí eu comecei a ler a Bíblia e naquele momento a Bíblia começou a ganhar cor. Foi a primeira vez que as histórias da Bíblia começaram a ganhar cor. E através da leitura bíblica, o Senhor foi transformando meu coração. Foi ali que houve minha conversão, né? Dali, de fato, houve a conversão e aí eu comecei a ler aquilo. Comecei a ver ali, desde Gênesis, Deus falando que Deus colocando no coração do homem uma missão de que ele vai ser adorado entre todos os povos, de todas as tribos. Desde Gênesis ele falando aquilo, eu falando, não, aquele papo de novo não. E aí ele foi me chamando para a família dele, de fato. Eu falei, tá bom, agora que eu tô dentro não tem mais escapatória. E aí no final daquele ano, eu tava terminando já de ler a Bíblia, fui visitar minha irmã. E aí lá visitando ela, eu conheci o povo Fulani e o povo Tuareg. Lá em Burkina Faso. Conheci o povo Fulani e o povo Tuareg, esse daqui inclusive do povo Fulani. O povo Fulani ele é um povo nômade que vive em todo o norte da África, Península Arábica ali um pouco também. Um povo maravilhoso, um povo que fala através de provérbios, muito musical, até por isso um instrumento. E aí eu comecei a ver, né, a história da minha família, que é uma história de se mudar muito, né? Tanto é que eu já falei três situações diferentes, mas até o final do ensino médio eu tinha estudado em 13 escolas, né? Então eu me mudei muito. E aí essa mudança colocou no meu coração essa curiosidade por povos nômades. Quando eu fui visitar lá e encontrei um povo nômade de fato, essa curiosidade começou a virar amor. E aí, como eu estava me convertendo, esse amor começou a se transformar num chamado. E aí eu entendi lá em Burkina Faso, no meio da África, um lugar que eu nunca quis ir, sempre fugi, sempre quis conhecer o Brasil, eu sou muito brasileiro. Mora em Floripa, né? Coisa linda, né? Floripa é lindo. E aí falei, tá bom, Deus, eu entendi, vou parar de fugir, o peixe grande me pegou, vou parar de lutar. Mas eu não consigo sozinho. Eu vi a realidade de missionários em povos não alcançados. Falei, é muito difícil, eu não consigo sozinho. Senhor, então, por favor, me manda ou um amigo, um companheiro que vá estar do meu lado e eu posso confiar nele, ou uma esposa. E aí a nossa família nos colocou em contato, colocou eu e a Miriane em contato. E aí a gente começou... até brinca que foi um casamento arranjado. Por Deus! É que a vida do Gustavo é de profecia em cima de profecia, né? A minha sogra conta, a mãe do Gustavo conta que quando a minha mãe foi visitá-los numa certa ocasião, a gente não se conhecia, né? Ela entrou no quarto, conheceu ele, fechou a porta e falou pra minha sogra, ele vai ser meu genro. E essa informação só chegou pra gente depois que a gente tinha se casado. E a tua mãe acabou não vendo isso acontecer? Não, minha mãe faleceu... Uns 4 anos, uns 3, 4 anos. Acho que foram 2 anos antes disso acontecer, né? Então, a gente... Ela só deixou a profecia. Ela só deixou. E nisso a gente vê o cuidado de Deus na nossa história, né? Então... E aí, quando a gente começou a namorar, a gente já falava sobre chamado. Porque como ela falou, ela já tinha esse chamado para povos quenianos. Eu já tinha esse chamado, então, agora para povos nômades não alcançados. A gente começou a conversar, eu comecei a ver possibilidades, né? Comecei a encontrar estruturas, organizações que poderiam nos auxiliar, porque daí eu não ia sozinho e eu tinha muita preocupação quanto a isso. Porque eu queria muito estar lá no meio do povo, caminhar na tenda e tudo mais, mas tendo uma esposa é outros 500. Então eu queria dar uma certa estrutura, né, na medida do possível. E aí foi pesquisando que a gente encontrou a organização onde a gente serve hoje, que é a MIAF, Missão para o Interior da África. E aí foi conversando com eles falaram, temos um povo nômade no norte do Quênia. Era a minha próxima pergunta, como acontece o Quênia? Sim. Porque eu já tinha a experiência da Pri e do Rafa em Burkina Faso, né? A Mi também já tinha servido no Paraguai. Sim, Né? Isso foi depois dos 18 anos. Vocês podiam ter ido pro interior do Nordeste, Poderia. né? Mas não. Inclusive, quando a gente estava decidindo o interior do Quênia, o Senhor colocou um missionário na nossa vida que falou, olha, eu tenho uma oportunidade para vocês servirem entre os ribeirinhos do rio Purus, de Uruá, lá na divisa do Acre.
com tudo pago, já temos o sustento. Com treinamento já para conserto de barco, treinamento para lidar, como evangelizar naquelas áreas, todo o suporte que a gente precisaria já estava pronto. Casa no barco, casa na terra. Era só a gente dizer vamos. E aí a gente a gente sentou, orou, começou a rever a história, a gente viu que não era bem aquilo. E como a nossa organização, a organização que na época a gente ainda estava namorando, né? Falou dessa possibilidade de servir no Quênia, com um povo nômade ainda não alcançado, e que eles estavam orando por um casal novo, de preferência brasileiro. Sem filhos. Para ir trabalhar lá, a gente falou, ok. Opa. E aí a gente continuou orando, eles deram outras 2 possibilidades, uma delas não tinha nada a ver. A outra, a gente tentou entrar em contato com um casal que trabalha lá no norte de Madagascar, um casal maravilhoso. E eles não nos responderam, então a gente entrou em contato com aquela que já tinha batido no coração, eles já responderam, eles falaram, vocês são respostas nas nossas orações. Venham conhecer! Mesmo. Exato. Sim. E foi bem logo depois da pandemia. Nós casamos em novembro de 2020 e em agosto de 2021 nós entramos para Miaf. No final de 2021 nós estávamos organizando a viagem para conhecer Urihi. Essa parte eu já sei. Essa parte eu já participei. Até porque foi inclusive nessa época que a gente se conheceu, né? E os nossos pastores, a nossa liderança dentro da organização falaram, vocês moram numa cidade, a Miriane é de São Paulo, eu sou de Florianópolis, uma ilha. Eles falaram, vocês vêm de histórias muito diferentes de onde vocês vão. É muito bom que vocês vão conhecer. Então, isso é interessante as pessoas saberem que uma organização dessa não pega 2 pessoas de maneira aleatória e coloca para lá, e também 2 pessoas de maneira aleatória até vão para algumas coisas muito pontuais, uma semana, 10 dias, 15 dias, certo? Para programas muito estruturados que elas pagam para ir, certo? Então, isso é muito interessante as pessoas saberem. Porque era uma curiosidade minha quando a gente conversou a primeira vez, né? Tá, mas como é que isso acontece? Não é? Existe uma responsabilidade pelas pessoas que estão indo, né? Um cuidado, né? E até com o próprio povo, porque você não vai mandar qualquer pessoa que não esteja preparada bem, a gente não tá, preparado. A gente sabe que Deus vai capacitando a gente. Mas não vai colocar 2 pessoas inexperientes num lugar que você pode até impedir o evangelho de chegar por causa da falta de maturidade ou experiência, né? Não tô falando que a gente também tem, as maturidades. Mas a gente tem aprendido e estudado nesse tempo para isso, para esse momento. Esse entendimento do respeito à cultura. Sim, isso é muito importante. A gente não está indo colonizar ninguém. A gente está indo contar o evangelho. Para que o evangelho entre na cultura e transforme a cultura. Deixando aquilo que é da cultura puro e santo e tirando aquilo que é pecado, aquilo que afere o coração de Deus. Mas não tirar o estilo de música, o estilo de vestimento. Hoje falar em vestimenta nós estamos a rigor. Esse aqui é um presente que eu ganhei dessa dupla incrível. Direto do Quênia. Olha só, muito chique. Esse aqui é um vestido que veio também lá do norte do Quênia, né? Povo Gabra. Mas falando ali do processo, né? Um processo que a gente vê como um processo saudável, ele é um processo que ele nasce na igreja local. A gente tem comentado, a gente não tem uma história longa, a gente é novo, então não é a palavra de sabedoria que vai sair da minha boca agora, né? Mas o que a gente tem falado é que se um missionário não faz falta na igreja local, tem alguma coisa errada. Se a igreja está enviando esse missionário e não está com aquele gostinho de, poxa, seria muito bom, seria bênção se ele ficasse aqui, é porque a igreja está querendo que ele vá porque ele está dando problema, né? Então, a gente entende, principalmente ali a partir de Atos, né? Que o missionário ele é enviado por uma igreja local, ele vai ou servir uma igreja local onde ele chegar, ou plantar uma igreja onde ele chegar. E aí nesse processo, nessa ponte, a gente entende a função de estruturas, né? Essa função saudável das estruturas. Tem igreja hoje em dia, que nem a PIB de Curitiba, que a gente foi conhecer, que é uma baita de uma estrutura, eles já têm essa estrutura para servir o missionário. A nossa igreja é uma igreja pequena, uma igreja de bairro, coisa mais linda. Ali no Rio Vermelho, quem conhece o Rio Vermelho aí, bem na frente do Red Park. Igreja Batista do Rio Vermelho. Uma igreja maravilhosa, mas que não tem estrutura de enviar, cuidar do missionário transcultural.
E aí tem a função da agência missionária. E aí a nossa agência que a gente trabalha em específico, ela tem duas principais formas de você ir, que você falou ali, que é o curto prazo. Curto prazo que a gente entende é de 2 semanas a 2 anos. Isso é curto prazo. Um curto prazo, ele vai apoiar alguma equipe que já está lá. Certo. Então, vamos dizer que eles vão enviar a Carla para curto prazo. A Carla vai numa equipe que já está trabalhando já há muito tempo. Imagina se a Carla vai para um lugar em que o evangelho é perseguido. E a Carla, ao chegar lá, ela chega com uma camisa de Jesus, né? Jesus Cristo JC, escrito assim, né? E começa a fazer aquelas evangelismo com camisa do abraço, né? Que 2 pessoas se vestem e abraçam e começa Jesus te ama e panfletar lá. Pronto, ela trouxe perigo para ela, para os missionários que já estão lá, para as igrejas que já estão lá, porque chama atenção. E isso é só um exemplo bem grande, né? Então, a agência missionária, a organização missionária, quando uma pessoa começa a conversa, às vezes até se assusta com a demora do processo. Né? Na prática, você pode ir sozinho. É um processo. Exato. É um processo. Na prática, se tu tiver dinheiro, tu vai para qualquer lugar do mundo, principalmente Sim, se tu sim, trabalhar, sei lá, com programação, né? Mas a gente acha muito saudável ir com essas organizações que já estão nessas regiões há muito tempo. Né? E a outra modalidade é de longo prazo, que é o nosso caso. A gente acredita que um trabalho com o povo não alcançado, ele precisa ser um trabalho de longo prazo. Ele é um trabalho de relacionamento, ele não é um trabalho de impacto. Né? Ele é um trabalho de relacionamento que vai ir plantando aos poucos o que é a igreja. Né? E ali, através do Espírito Santo, ele vai agindo naquela região. Então a gente acredita que é um processo de longo prazo, né? Certo, ótimo. Vamos falar então do Quênia. Como é que vai ser a vida de vocês a partir do dia 16 de agosto de 2024? Eu sei que tem um período de aclimatação, tem um período de preparo. Vocês já estiveram lá, já ficaram 30 dias, né? Isso. Mas como é que vai ser esse primeiro período? A cidade que vocês vão, eu sei tudo o nome de tudo, tá, gente? Eu sei o nome das pessoas que eles vão, eles já têm intimidade com todo mundo lá e fazem a gente pegar intimidade sem ao menos conhecer. E como é que vai ser a partir do dia 16? A choradeira no aeroporto eu sei que vai ser grande, nós já estamos preparados para essa choradeira. Aí, ó. E dia 16, quando chegar no Quênia? A gente chega em Nairobi, que é a capital do Quênia, onde a gente vai trabalhar o restante dos 3 anos, vai ser lá em Uri Hills, lá no município de Marsabit, bem na divisa com a Etiópia, lá em cima. Dá, acho que umas 13, 14 horas, né? De Nairobi até Uri Hills. Em Nairobi, a gente vai ficar por 6 meses, de agosto até fevereiro, a gente vai estar em Nairobi. Esse processo, ele vai ser um processo, como você falou, né? De aclimatação, a gente vai estar aprendendo um pouco melhor como é que funciona o país. Não é uma mudança de estado só, é uma mudança de cultura, de língua, de clima, de nação. de nação. Né? Então, entender como é que funciona. Nairobi fala inglês. Fala inglês. Fala inglês, Tá. mas a língua principal é Swahili. 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 Eu achei que Swahili era só lá no... Não. A em língua Uri Hills. oficial do Quênia é o Swahili. Tá. Hakuna Matata é em Swahili. Assim, pra quem não sabe, é de lá que vem a historinha do Rei Exato. Swahili é a língua oficial do Quênia, da Tanzânia. E aí, em Nairobi, a maioria das pessoas, se não todas, falam inglês. Por ser a capital e ser uma das capitais mais desenvolvidas da África. Assim, isso é importante falar, né? Nairobi é uma capital, Sim. é uma metrópole, né? Super Sim, tecnológica, é maravilhoso. A gente encontra tudo que a gente precisa lá. É. Então, E aí a gente vai ficar então em Nairobi nesse processo não só de aculturação, de chegada na nação, mas também de processo de documentação, visto de trabalho, de habilitação lá também, porque o nosso trabalho ele depende muito do deslocamento, né? Cada vila é muito distante da outra. E também um pouquinho mais de desenvolvimento do inglês, aprendizado do Swahili, pelo menos um pouco. Então todo esse processo ali em Nairobi, né, o Senhor tem nos proporcionado isso. E aí, em fevereiro, partiu Uri Hills. a gente tem um treinamento que é da MIAF. Em janeiro. Em né? janeiro, são 3 semanas, para conhecer a MIAF internacionalmente, como ela funciona no Quênia, como ela funciona fora da nossa base local, né, aqui no Brasil. Também
Questão de segurança também, né? Essa parte é muito importante. Então, esses 3 semanas que a gente fica em janeiro pra se aperfeiçoar na cultura mesmo, entender a MIAF e depois a gente sobe pra Uri Hills. Aí lá em Uri Hills a gente vai ter o primeiro ano, basicamente, de missões transculturais. Toda missão transcultural é aquela que você sai da sua cultura e vai para uma outra, né? Geralmente o primeiro ano ele é de adaptação. Você não chega... É muito bonito você pensar assim no missionário que chega lá e já tá com a mão na massa e fazendo já não sei quantos projetos e tudo mais. Mas na vida real, o primeiro ano ele é basicamente aprendizado da língua, aprendizado do que pode, o que não pode, como andar, como começar qualquer coisa e de adaptação na cultura, no ambiente. E aí a partir daí, chegando lá, vai ser esse processo, enquanto isso a gente vai começar a servir, e aí o servir lá vai ser discipulado e treinamento de liderança local, graças a Deus. Lá entre o povo Gabra, de Uri Hills, a gente já tem 3 igrejas, né? Então a gente vai estar conduzindo junto com os locais, junto com o Guio, especialmente o Guio e a Talasso. O Guio é famoso aqui nas nossas conversas. Ele é chique. A gente vai estar auxiliando o Guio, perguntando para o Guio, o que o Senhor tem feito aqui em Uri Hills, como é que a gente pode te auxiliar? Esse vai ser o nosso trabalho lá, no dia a dia. Língua diferente, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem histórias que vocês trazem de lá, né? Quem é esse Jesus que caminha lá por Uri Hills? Como é que faz com que essas pessoas sejam convencidas antes de serem convertidas, antes de elas aceitarem? Como é que se dá isso? Como é que é a postura de vocês para que isso aconteça? E que recursos também, que eu quero que vocês contem a história da Bíblia, né? Que recursos vocês utilizam? Vão utilizar e já é utilizado lá? Como é que funciona isso? A gente tem uma divisão bem visível da cultura. Então, quando a gente foi, o Gustavo ficou com os homens e eu fiquei com as mulheres. Então eu tenho a parte feminina da história e desses relacionamentos e o Gu tem a parte masculina. E com as crianças também. Então com as mulheres há um trabalho lá chamado Rafura, que significa respiro. O sopro do espírito, né? Que começou por uma missionária daqui do Brasil, de Londrina, que foi pra lá. Ela é estilista de moda. Olhou para as mulheres lá e perguntou ao Senhor o que ela podia fazer ali. E aí ela começou um trabalho ensinando as mulheres a fazer artesanato, a costurar, a bordar, a fazer crochê. E tudo isso elas aprenderam ali, elas montaram um espaço. Isso é uma forma de aproximação. Sim. Então elas pediram permissão aos anciões da vila, que é uma vila patriarcal, então tem toda essa questão de permissão. E aí elas receberam, conversaram com essas mulheres, elas aceitaram, e cada momento de aula, no final, era perguntado se elas se podia falar de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. E com toda a liberdade elas podiam falar, né? E tem uma história específica que eu estava lá, eu posso contar assim dos meus olhinhos que viram. Num desses momentos a Solange estava dando aula e ela terminou o processo ali, as meninas terminaram, guardaram tudo. Ela perguntou se ela podia compartilhar de Jesus e as mulheres prontamente, a mais velha da casa permitiu. E nesse momento ela começou a falar do sacrifício de Cristo, que era suficiente para perdão de pecados, que a gente tinha garantia da salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia nos deixava isso claro, que a gente podia confiar nisso. Da palavra de Cristo que é fiel e verdadeira. E aí ela terminou, uma das jovens levantou a mão e perguntou, isso em Gabra, né? Eu ouvi a história depois, porque eu não entendi nada no momento. Mas uma das mulheres perguntou, como é que eu sei que o sacrifício de Jesus é suficiente? Porque na cultura local, eles precisam fazer sacrifícios constantemente para os espíritos para acalmar eles. Isso não dá garantia de salvação. No Islã, você tem que fazer vários atos de bondade, mas isso também não dá garantia. E no catolicismo a gente tem a penitência, né? Então, como que a Bíblia nos apresenta isso? E a Solange teve toda a liberdade, foi assim, chuta no gol sem goleiro, vai! E a Solange teve espaço aberto para falar sobre Cristo e essa suficiência do sacrifício dele. Então, a gente tem visto mudanças assim, mulheres fazendo perguntas. E como é uma cultura que elas não têm resposta, e o Evangelho nos dá todas as respostas que nós precisamos, e as que a gente não tem, tudo bem, o Senhor não nos permite saber, e tá tudo bem com isso, mas as que têm resposta a gente pode falar. E elas estão abertas. Então, essa coisa de ter resposta para as perguntas abre uma porta, escancara uma porta
para que a gente consiga falar do evangelho com mais clareza. E elas estão vivendo atrás dessas respostas. E a gente tem a resposta na Bíblia, sabe? Então, essa é uma das oportunidades que o evangelho tem chegado lá. E do lado dos homens, na verdade, a cultura inteira, ela tem buscado ao Senhor desde o início. Né? Eles adoram o Ak, que é um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Mas, além disso, eles acreditam nos espíritos antepassados, eles acreditam numa serpente gigante em cima de uma montanha. Isso, eu ia te perguntar, tinha a história da montanha, né? Eles sabem que esses espíritos são malignos e eles não falam muito sobre isso, mas eles acreditam num Deus maior do que todas as coisas, que eles chamam de Waka. E aí, quando a gente chega para um ancião, numa cultura tribal, a gente sempre chega no ancião primeiro, para depois chegar para o restante do povo. Quando a gente chega para um ancião e fala, a gente quer contar a história de Jesus. Eles falam, quem é esse? Ele mora em que vila? Né? Ele é filho de quem? E aí a gente chega e ele é filho de Waka. E aí a gente vai contando a história de Jesus. E aí no final dessa história de Jesus, e geralmente a gente usa o filme Jesus, que é um baita de uma ferramenta para a expansão do evangelho no mundo inteiro. É um filme que ele começa com o batismo de Jesus no Jordão e vai até a ascensão de Cristo depois da ressurreição. Filme antigo já, ele está traduzido em várias línguas. Inclusive na língua Gabriel. Exato. E aí, depois do filme Jesus, a gente entrega a Bíblia em áudio, que ela é do tamanho de um smartphone. Ela é desse tamanho aqui assim. E aí ela tem, de um lado ela tem o painel solar para carregar, do outro ela tem os botõezinhos de play, de avançar, de voltar. Tem algumas dessas que tem até já alguns estudos para discipulado, né? E aí a gente entrega essa Bíblia em áudio falando, isso aqui é a palavra de Waka. Pensa, todos os teus antepassados estão buscando Waka há todos esses tempos. E finalmente tem a palavra de Waka na tua língua. É maravilhoso. O pessoal começa a ouvir aquilo ali e leva a noite inteira ouvindo aquilo. Para onde eles andam aí, algumas têm cordinha, você já vê eles pendurados. Porque é bom frisar que eles são um povo nômade. Sim, Exato, sim. Isso é muito interessante falar, porque talvez vocês não encontrem novamente aquelas pessoas. Sim, exatamente. E inclusive onde a gente mora, lá onde a gente vai morar, ela é uma região um pouco mais verde, que é onde eles trazem o rebanho. Certo. E aí, quando eles trazem o rebanho, a gente aproveita para mostrar o filme Jesus. E eles são um povo nômade de criação de... É boi? Principalmente camelo. Camelo. Né? Camelo, claro. Principalmente camelo, depois de gado e cabra e ovelha. Alguns têm burro, né? Mas é principalmente... É o camelo. O animal do povo Gabra é camelo. Se vocês colocarem no Google povo Gabra, vai aparecer o camelo. Com uma mudançazinha em cima, assim. Com a mudança deles. E as mulheres andam com eles também? Ou são só os homens que andam? Com o camelo? Isso. Com o rebanho. Mudanças. É predominantemente masculina essa questão. Eles são uma cultura muito, muito dividida e isso é lindo. Eles são complementaristas. Então a mulher tem a sua função, os homens têm a sua função e eles se completam naquilo que fazem. Então a mulher vai ficar responsável no cuidado do lar, vai ficar responsável no cuidado dos filhos, literalmente na construção das suas casas. Então o ensinar a mulher, a criança, é função da mulher. E o homem vai ter a questão mais social, mais política, econômica do local. Entendi. Então você vai ver os homens em roda, os anciões em roda, conversando sobre como está funcionando ali a vila de cada um, sabe? Então, quando você vê uma mulher conduzindo um rebanho, provavelmente ela foi expulsa de alguma vila, e aí essas mulheres que são exiladas, elas começam pequenas vilas dessas mulheres exiladas, e aí geralmente elas têm alguma criança que elas engravidaram fora do casamento, seja antes ou durante o casamento. Então elas são exiladas e elas conduzem daí, elas precisam do rebanho, né? A gente não chegou a ver nenhuma mulher que conduzia camelo, mas a gente viu que conduzia cabra. Né? E durante a mudança vai todo mundo junto. É muito legal. A casa, que são tendas, né? Elas colocam as tendas em cima dos camelos, vai todo mundo junto, as crianças casinhas vão em cima. Que são elas que constroem, São elas que constroem. É lindo porque você vê elas tecendo as cordas, você vê elas montando todo o espaço. Quando nós estávamos indo para a igreja, eu e a Solange, numa dessas visitas ao Rafura,
pro projeto, a gente passou por uma construção eram 3 mulheres construindo a casa. E aí a Solange estacionou o carro, e aí nós conseguimos ali olhar e ver de longe, claro, mas conseguimos observar a construção da casa. É bem interessante. Estando lá, a gente já vai falar dos desafios para vocês irem, mas estando lá, quais são os principais desafios? Eu já disse várias vezes, né? Já falei pra Ângela, pelo amor de Deus, amarra esses meninos em casa e não deixe eles irem. Preocupação de mãe, mas de verdade. Que a Ângela não nos discute, apesar dela estar aqui conosco, dela estar aqui conosco. Quais serão os principais desafios? Estou falando físicos mesmo, além do desafio emocional, de estar longe, né? Mas quais são os principais desafios? Então, a gente vai estar a 150 quilômetros da cidade mais próxima. Isso dá mais ou menos 4 horas. Então, de carro? De carro. Então, o primeiro desafio ele é de isolamento. Né? A gente vai estar isolado do que a gente conhece como sociedade aqui no Brasil hoje. Né? A gente vai estar imerso lá dentro do povo Gabra. Ainda que a gente tenha lá uma casa com alvenaria, né? com estrutura que a gente conhece, tem esse primeiro desafio. A casa que vocês vão morar. Isso. Exato. Tá. O povo mora majoritariamente em tendas. Né? Alguns agora estão começando a ter casa de alvenaria ou de barro. O segundo desafio que eu acho é da água. Sim, é um lugar muito seco, com o solo vulcânico. Então é um solo muito fértil, mas é um solo muito seco. Então não dá para cavar poço, né? Ainda não foi encontrado até hoje. E várias pessoas tentaram, inclusive a Igreja Católica lá tentou furar poços e encontrar. Então, a construção de cisternas, que é um dos projetos lá, da construção de cisternas, ajuda com levar água. Só que é um lugar que não tem água. Então, a nossa economia de água e até participar do sofrimento do povo na falta de água, isso também a gente pensa, é um desafio. Aqui a gente abre a torneira. E tem água. E aqui quando a gente voltou a primeira vez, quando a gente foi lá, passou os 30 dias e viu o povo nessa falta de água e voltou. Fazia 2 anos e meio que não chovia. 2 anos e meio sem chuva. Aqui chove constantemente, então e tem água ao nosso redor, a gente tá acostumado com isso. E aí, quando a gente voltou, choveu. Mas choveu muito e eu chorei, porque eu pensei, Senhor, o povo Gabra tá sem água. Né? E tomar banho era um desespero, era tomar banho em 5 minutos, sabe? Com o chuveiro desligado, lavar a louça foi um choque, então passou uma semana nesse choque, assim. Essas nossas histórias com água, minha mãe fala que ela viveu muito, assim, minha avó também, né? Na infância, na adolescência, que é você tomar banho com uma bacia embaixo, né? Uma bacia embaixo, você se molha, fecha, se lava, abre, se enxágua, depois você usa essa água da bacia no vaso, né? Você vai lavar uma louça, você lava com uma bacia também embaixo, porque daí você vai usando aquela água para lavar e depois você troca a água para enxaguar, lavar roupa também igual. E o calor, a temperatura, né? É bem quentinho. Energia elétrica, as perguntas de mãe. Só geração solar e uma turbina eólica também para auxiliar. Que facilitaria o deslocamento. Vocês vão ter carro? Sim, lá a gente tem um carro esperando por nós. Ai, que bênção. Só que o deslocamento é esse, né? Mercado mais próximo, 150 quilômetros. Né? Pois é, a comida. Ela é parecida. Quando a gente vai comer com o povo... Antes de ser parecida, onde compra? O exemplo que a gente tem de funcionalidade é o exemplo dos primeiros missionários, que é o Jaba e a Jaro, esse é o nome deles local lá. Eles são brasileiros, eles agora estão indo para um outro país. Ambos, eles iam a cada 3 meses para a capital, faziam rancho, subiam e aí racionavam o alimento, a água e tudo mais. E a mesma ideia vai ser, a gente espera fazer com a gente. E aí eu sei que a comida vai ser diferente, claro, né? Mas amiga, passando fome, a gente come qualquer coisa. Quando dá fome... E é muito gostoso você sentar com o povo e experimentar daquilo que eles comem. É maravilhoso. Porque você tá indo levar o evangelho. E aí você senta com eles, compartilha com eles, aprendem deles. E esse respeito, a cultura deles tem para nos ensinar. Tanto quanto a gente tem o evangelho para levar. Então essa troca é muito legal. Né? Eu sou um pouquinho fresca
né? Então eu tenho várias coisinhas com comida, com sensações sensoriais na mão. Então tem todo um negócio. Mas lá não tem essas coisas de comer besouro, essas coisas não. Não, porque a gente não teve isso. Ainda não, né? Lá, eles gostam muito de comer carne, né? A comida lá, a principal é a carne da cabra, da ovelha. Tem arroz, tem batata. Então, assim, eu vivo de arroz e batata, entendeu? Eu amo batata. Então tá tudo certo. E é muito importante esses momentos da refeição com o povo, né? Jesus usava esses momentos, né? Para pregar. Então, a gente está indo com o exemplo de Jesus. A gente se encarna como o povo, como Jesus. A gente vai para sofrer como o povo, assim como Jesus. Claro que a gente não está no nível de Jesus. A gente é pecador. Jesus jamais pecou, mas ele está vindo conosco, né? A gente tem o Espírito Santo. Lá em Mateus 28, ele vai falar que eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. É ele que está vindo com a gente, é ele que nos capacita. Né? Então, a gente vai e aproveita desses momentos, né? O povo Gabra, inclusive, eles tomam um chá, que é o chá preto com leite e muito açúcar. Muito gostoso, muito bom, muito bom. Que o momento do chá é o mesmo momento para um gaúcho tomar um chimarrão, o momento da conversa, de um mané que tá pescando, né? Você vai pescar na praia, você passa um mané, ele vai perguntar qual peixe que tá ali, e ali você começa uma conversa. A mesma ideia para o povo Gabra. O momento do chá, ele é um momento de troca. Então você senta com o povo Gabra no momento do chá, você troca, você prega ali naquele momento, né? Então a gente aproveita desses movimentos que o Espírito Santo faz. É um trabalho muito de formiguinha, né? Sim. E imparável, né? Não tem como parar. E a nossa ideia é que, continuando esse trabalho que já se iniciou há 13 anos, daqui a um tempo eles não precisem mais de missionário. Eles mesmos, na própria igreja local, enviem missionários da própria língua, na própria cultura. Eles sejam os missionários. Entendam que eles também têm uma missão, que o Senhor também os comissionou. Porque o desafio de vocês para ir até lá, né? Que é onde a gente entra aqui, a gente está num engajamento grande aqui, as pessoas, a gente incomoda. As pessoas, eu digo, não é possível que tu não vai ajudar. Então, eu quero que vocês contem esse desafio da ida, para a gente poder dizer que vocês precisam ser mantidos lá. Sim. Uma parte da nossa história que a gente não contou é da situação financeira de ambas as famílias. Né? Tem muitos jovens que vêm pra gente falando do chamado e eles estão com medo por causa da situação deles, né? A gente vai muito em igreja de bairro, coisa assim, eles ficam com medo. Mas esquece que é o Senhor que está enviando a gente. Eu nasci numa família que a gente morava na frente do mangue, né? Minhas primeiras memórias de infância é brincando com um caranguejo, né? Brincando no mangue lá de Boa Vista, lá em Joinville. A Miriane veio... Isso de São Paulo, da periferia de São Paulo. Então, no momento que o Senhor nos chamou e a gente entendeu esse chamado, a gente entendeu que o Senhor ia prover. E de que forma que o Senhor provê? O Senhor provê através da sua igreja. Né? Paulo, ele agradecendo uma das igrejas, a igreja de Corinto, por ter enviado ofertas, ele acredita que as ofertas que são enviadas, vão ser respondidas com muito mais para aqueles que ofertaram, de forma que eles possam ser muito mais generosos. E esse é o processo da economia do reino, né? É uma economia que ela sai direto do trono do Senhor, ela passa pela sua igreja, dessa igreja ela vai para o trabalho, ela vai para a generosidade, ela se transforma nessa generosidade. E é uma economia, uma matemática que nunca bate. É a economia dos pães e dos peixes. Ele faz multiplicar. Então o Senhor, ele tem levantado pessoas cristãs e não cristãs que todos os meses ofertam para nós. E é através dessas ofertas hoje que a gente vive, graças a Deus. Né? Deus, ele tem levantado essas pessoas são respostas de Deus. E a gente hoje vive basicamente de ofertas de igrejas, que são poucas igrejas, e muitas pessoas, né? Que estão junto com a gente, né? A gente chama de uma mesma equipe. É uma equipe. A gente não tá indo sozinho e numa equipe cada um tem uma função bem certinha, né? A gente tá sendo só aqueles que estão indo, mas por trás disso, né? Eu gosto muito da visão da flecha, né? A flecha tem uma ponta, ela tem um cabo, ela tem um arco, ela tem a pessoa que segura, ela tem a pessoa que faz o arco, ela tem a pessoa que faz a flecha. Então, cada um na sua função. E no reino também, cada um tem a sua função. Enquanto vocês estão aqui pregando o evangelho aqui,
Deus tem enviado a gente, Deus tem enviado outras pessoas. Então, para trabalhar em cada área da sociedade. Então, assim também as finanças. A gente tem pessoas que ficam na parte do sustento financeiro. Isso é bênção. E não é porque eles estão financiando e a gente está indo que a gente é melhor, ou eles que estão financiando. Cara, a gente está no mesmo patamar, sabe? Na mesma missão, é na mesma equipe. Propósito. A gente tem o privilégio de participar, cada um com aquilo que o Senhor tem dado. Né? A gente tem esse privilégio. O Senhor vai alcançar pessoas de todo povo, toda nação, toda tribo, toda língua. Ele vai. Ele comissiona a igreja dele a fazer parte disso. E a gente tem o privilégio de falar, ok, vou fazer. O que eu posso ajudar? Né? Eu acredito que todos nós devemos pregar o evangelho para aqueles que nunca ouviram, ofertar para aqueles que estão indo onde eu não consigo ir, orar por aqueles, mobilizar para que mais pessoas conheçam. Mas cada um vai pregar o evangelho, às vezes, do outro lado da rua, o outro lá no Quênia. Né? O outro vai ofertar 5 mil reais por mês, o outro 20 reais por mês. Um vai interceder e vai fazer a vida dele intercessão, em que as outras ele vai fazer nos tempos de respiro da intercessão. O outro vai fazer o contrário, vai interceder todo dia de manhã, às 3 horas da manhã, como a gente ouviu uma história essa semana. Né? Então, eu acredito que todos nós vamos fazer todas essas partes, mas cada um numa intensidade, num momento diferente. Né? Teremos muitas histórias para contar. Sim. Né? Imagina... Mas só daqui a 3 anos aí? Não, e fora assim, ó. Imagina na ceia com o Senhor, quando o Senhor retornar, e a gente está sentado na ceia junto com Ele, comendo lá do pão e do vinho, junto com o Senhor, o Rei dos Reis, e a gente olha para o lado e tá aquele vizinho, que um dia a gente entregou um bolo e falou que Jesus te ama. É esse o privilégio que a gente está sendo chamado. Né? Imagina lá na ceia com o Senhor, você conhece o Guio, tá sentado ali. O Guio tá sentado ali e você, cara, você participou ofertando para a vida do Guio. Sabe? É esse o privilégio da missão. Eu já começo a chorar porque eles fazem isso comigo. Eu já começo a me emocionar porque é muito lindo tudo que vocês carregam, tudo que vocês têm, né? É muito mais do que só uma educação, de ter sido criado em tal lugar, de ter recebido uma profecia, mas é ter aceitado realmente esse propósito, né? E aí a gente inventou um projeto que é chamado Eu Tô no Quênia. Que então é um Instagram, para vocês que estão aqui nos assistindo, sigam lá no Instagram Eu Tô no Quênia, @EuToNoQuênia, porque é a forma de nós todos estarmos no Quênia, junto com o Gustavo e com a Miriane. Então tá bom, então eu vou seguir. Também vai seguir o Instagram, também vai curtir os vídeos, mas vai entrar lá no link da bio e vai ser um integrante da nossa equipe, do nosso time, certo? Exatamente. O que você tem que fazer para isso? Doar. Lá tem várias opções de doação. Se você quiser fazer uma oferta generosa só agora, faça só agora, mas nós precisamos manter esse casal lá no Quênia. E é a nossa responsabilidade. Nossa, que eu falo aqui é do meu marido, da minha família, da minha empresa. Nós temos esse compromisso dos nossos amigos, das pessoas. Onde eu posso, eu levo essa história. Porque é uma história que eu acredito, muito mais do que acreditar no Gustavo e na Miriane, eu acredito no projeto que está plantado nessa família e nessa casa. Gostaria muito que vocês ficassem. Gostaria muito que vocês morassem numa casa normal, digamos assim, a gente já estivesse cobrando pelos filhos. Cadê os filhos? Já faz tanto tempo? Gostaria. Mas eu tenho entendimento de que o meu querer e a minha vontade não vale nada. Eu agradeço muito vocês, muito, muito, muito por serem exemplo e inspiração. Vocês são inspiração. Meu Deus, eu vou começar a chorar de novo. Eu já tô, amiga! Vocês são exemplo e inspiração. Vou ficar com muita saudade. Sei que teremos muita dificuldade de nos falar pela internet, porque a internet é muito ruim, né? Mas eu tenho certeza que as notícias que virão de lá serão só notícias de glória. Amém. Só notícias de glória, porque eu sei que inclusive os aperreios, os rolos, as confusão serão glória. Tenho certeza disso. É o que Paulo vai falar pra gente, né? Lá em Filipenses, mesmo no sofrimento e na dor, a gente se alegra porque a gente tem Cristo. E Cristo já sofreu tudo isso. Sabe? Que privilégio. Eu sei que parece meio contraditório falar disso, sentir dor na alegria. A gente não é sadomasoquista. Mas, cara, Cristo nos dá a leveza de passar por tudo isso. Vocês são uma representação de esvaziamento, né? Vocês estão vazios de si. E isso é o que inspira todas as pessoas, me inspira muito, eu sei que inspira todas as pessoas
para quem eu falo de vocês, isso é um inspirador. Vocês são muito vazios de si. E muito, 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 muito cheio desse amor de Deus que transborda pelos nossos olhos nesse momento. Uma passagem bíblica inspiradora para tudo isso? Apocalipse 7:9. Posso abrir aqui? Pode. Tem uma Bíblia aqui atrás. Bom, Apocalipse 7:9 vai falar mais ou menos do que a gente acabou de falar, daquela grande visão quando o Senhor voltar, né? Tu tá de óculos que essa Bíblia tem a letra dele? É isso mesmo. Eu tava achando que eu tinha errado. Não, mas é isso mesmo. Apocalipse 7:9 diz assim: Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmas nas mãos. E gritavam bem alto: Do nosso Deus, que está assentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. E todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Essa é a visão que nos move. A visão de que quando todo povo, pessoas de todo povo, toda tribo, toda língua, toda nação vão estar diante do Cordeiro, falando que a nossa salvação vem do nosso Deus. E os anjos vão dizer amém. Os anjos dizem amém. Amém. Para encerrar, Miriam, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Ai, é um privilégio. Servir ao Senhor não é um peso. A gente tem medo, isso a gente não esconde, a gente tem medo, a gente tem alguns pensamentos de ficar, Senhor, será que o Senhor escolheu certo? Tem certeza que a gente... Mas quando a gente olha para a caminhada da forma que Ele vem nos chamando, e em coisinhas pequenininhas, não é um negócio muito grande, um evento, um acontecimento, não, são coisas pontuais, bem pequenininhas na nossa vida que a gente vê o Senhor agindo. Então, chamar a atenção, o que Deus está fazendo na sua vida, que você pode dizer, Deus está me chamando para fazer algo. Deus está me chamando para, né, talvez não agora, porque não é um processo rápido, mas Deus está me chamando para fazer algo. E a gente precisa estar atento. Talvez seja realmente só amar o nosso vizinho. É só servir a nossa família com zelo e apreço. É só olhar pro nosso colega de trabalho. É só compartilhar e ser cristão dentro de uma escola, sabe? Ou talvez seja para ir realmente a outras ações, a outros povos, pregar o evangelho, a quem nunca ouviu. Mas se Ele tá chamando, cara, Ele vai cuidar, Ele vai suprir, Ele vai prover. E a gente é testemunho com muita humildade. Mas, cara, a gente é testemunho de que Deus faz isso e Ele cuida, sabe? Então, acho que dá pra gente confiar no processo de Deus. Amém. E tu, Hugo, uma mensagem final aí. Se tu já é cristão, tenha isso em mente, tenha o retorno de Cristo em mente. Se não é, tenha o retorno de Cristo em mente também. E se entrega para Ele, que nele tem vida eterna. Se um dia, hoje quando a gente estava até vindo falando que às vezes parece que a gente faz parte de um quebra-cabeça e às vezes a gente se sente um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça encaixada. Se um dia uma pessoa que tenha assistido agora não se sente essa pecinha de quebra-cabeça encaixada, se rende a Cristo. Pode ser lendo a Bíblia, indo numa igreja mais próxima, conversando com aquele teu vizinho que ouve louvor o dia inteiro, mas vai buscar mais e buscando a verdade a gente sabe que você vai encontrar. É isso. Agora, para tudo, curte, comenta, compartilha esse vídeo com várias pessoas, porque eu tenho certeza que ele fez sentido para ti. Abre o teu Instagram, começa a seguir, @EuToNoKenya. Eu tô no Quênia, Q-U-E-N-I-A, Quênia, não é com K, com Q-U-E. E clica lá no link da bio e começa a participar desse projeto agora. Você pode ser responsável por fazer a diferença no mundo. Quanto dinheiro que tu desperdiça para campanhas que tu nem conhece as pessoas e a gente tá aqui, ó, com essas lindezas podendo conversar. Pode botar fé, eu tenho muita fé nesse projeto que a gente está apoiando aqui, não só, já falei, não só como pessoa, como minha família, mas como a minha empresa e também com os meus amigos e as pessoas que a gente conhece. Meus lindos, muito obrigada. Vai ser uma viagem incrível.
E a gente vai ficar aqui esperando notícias de vocês. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de vocês estrearem esse projeto aqui conosco. Muito obrigado, tá? Eu quero deixar isso registrado aqui em câmera, vocês são presente de Deus na nossa vida, Sim, resposta das nossas orações. Se a gente sim. é resposta das orações dos missionários que estavam lá no Quênia, vocês são resposta das nossas Amém. orações. Tudo por ele, pra ele. Amém. E é isso aí, tamo junto. Tem uma Tu frase... Copamódia? Tucupamódia! É uma frase que a gente gosta e aprendeu em Swahili. Aqui, Tucupamódia fez parte da nossa aula de inglês. Muito bom. Tamo junto. Tamo Tchau, junto. gente. Obrigada. Até Tchau, a tchau. próxima.